Eu falei mais cedo na live de hoje que medo e ansiedade são sensações bem parecidas, né? São sentimentos, né, emoções que trazem sensações muito parecidas. Como, por exemplo, aquele frio na barriga, né? Só que é, tudo que eu já estudei, tudo que eu já vi sobre os dois, eu acredito que eles têm funções muito diferentes. Se o medo ele tem a função de tentar fazer uma resposta do seu organismo para tentar te causar uma repulsa, né, te repelir de alguma situação e fazer você correr de alguma coisa, literalmente fugir de alguma coisa quando possível, né? A ansiedade, apesar de ela causar uma sensação parecida, ela não tem o mesmo objetivo, segundo tudo que eu já pesquisei, segundo tudo que eu já parei para pensar e tudo mais. Como que eu defino como sendo a função da ansiedade no nosso corpo? E aqui eu quero trazer não apenas a ansiedade. Eu coloquei algumas outras palavras ali, como por exemplo, angústia e preocupação, ok? Porque eu acho que elas acabam sendo muito usadas como sinônimos, tá? Cada pessoa vai chamar alguma coisa de uma maneira diferente, mas eu acho que essas são três palavras muito comuns para isso. Porém, eu escolhi ansiedade porque eu acho que é a palavra mais comum. E beleza, Mariane, combinadíssimo. Lembrando que é segunda-feira, 7h30 até 8h30 aqui é a próxima live disso. Então, se você tiver aí, a gente já começa com ansiedade social, tá bom? Mas ó, se você quiser ver ansiedade social, a minha dica é: entenda como é a ansiedade geral antes, que é o que eu vou falar agora. E o que é a ansiedade geral? Por que ela existe? A ansiedade é uma reação do nosso organismo de perceber, ok, algo importante precisa ser feito. Algo importante precisa ser defendido, ok? Porém, fazer essa coisa ou defender alguma coisa ali envolve algum tipo de risco, envolve algum tipo de perigo. Não é uma coisa completamente segura eu fazer isso, ok? E aí causa o sentimento de ansiedade. Por que a ansiedade ela vem? Ela vem para tentar te deixar um pouco mais alerta para fazer essa coisa importante enquanto você sente que está em perigo. Então a ansiedade, ela não vem geralmente para fazer você fugir. Ela vem para você enfrentar aquela coisa. Só que ela vem para fazer você enfrentar de modo alerta, sabendo que você corre algum tipo de perigo ou tem algum tipo de risco, principalmente se você desempenhar mal aquela atividade, ok? Então ela tenta deixar você acordada, desperta, pensando: eu não posso dar bobeira nessa situação. Eu vou dar um exemplo, ok? Vamos dizer que você está num lugar muito alto. Você pode ter medo de cair, com toda certeza. Você pode tentar fugir daquele lugar alto. Só que dá para dizer que se você precisa enfrentar aquele lugar alto e andar naquele lugar alto, que potencialmente você pode cair, se você está enfrentando esse medo, a gente pode dizer que você está tendo ansiedade naquele momento. Eu estou muito ansiosa de estar aqui em cima, ok? Porque a ansiedade está tentando te deixar alerta, está tentando dizer: eu estou enfrentando isso, eu preciso enfrentar isso, porque, sei lá, vamos dizer que tem um predador do outro lado, né? Tem, de novo, vamos brincar com o cara da espada, né? O louco da espada lá, né? Tem um cara ensandecido da espada lá do outro lado. Você fala: beleza, eu tenho que correr por esse lugar alto aqui para conseguir fugir dele. Caramba, você vai fazer isso com muita ansiedade. Mas a ansiedade está tentando te deixar alerta, porque se você der bobeira e não prestar atenção no que você está fazendo naquele exato instante, quem sabe você está a um tropeço de cair e se quebrar inteira. Né? Então a ansiedade está tentando fazer você ficar alerta para enfrentar bem aquele perigo. Você está com a ansiedade de estar ali no topo enquanto você está fugindo de um cara do qual você tem medo. Ok? Então é essa a diferença que eu estou tentando fazer entre medo e ansiedade. É essa maneira que eu percebi que parece que faz mais sentido o funcionamento dessas duas coisas. Então elas trazem sensações muito parecidas, mas o medo faz você fugir de algo, faz você evitar alguma coisa, e a ansiedade ela tenta fazer você enfrentar aquilo alerta.
ok? Porque você sabe que você não pode dar bobeira. Então, você perceba que são meio irmãos, porque ambos envolvem uma percepção de risco. E é bem comum que o medo e a ansiedade eles estejam andando de mãos dadas, né? Se a gente está achando que uma coisa é perigosa demais, a gente vai acabar tendo mais medo do que ansiedade. Se a gente está achando que aquela coisa não é tão perigosa a ponto de que a gente não tem chance de enfrentar e tem que fugir, talvez a gente tenha um fundo de medo, só que a gente sinta mais ansiedade de fazer aquela coisa. Tipo, eu estou ansioso para prestar o vestibular. Por quê? Porque você sabe que prestar o vestibular é uma coisa muito importante para você. Você sabe que vai definir o teu futuro nos próximos, no mínimo, 3 anos, mas quem sabe 5 anos, né, de estudos, e quem sabe vai fazer uma diferença gigantesca para o futuro da sua vida profissional. Né? Então, olha só o quão complexo é sentar e fazer uma prova e escrever umas coisas num papel lá, né? Só que você sabe o quanto que aquilo significa, por mais subjetivo que seja. Então você fica muitas vezes ansioso. Um pouco de ansiedade é muito bom para a gente conseguir viver a vida. Não viver a vida de modo geral, porque quando a gente está descansando, não é adequado a gente estar ansioso. Mas se nós estamos fazendo uma coisa importante, que tem algum grau de perigo, mas a gente sabe que a gente precisa fazer isso, porque não fazer é pior ainda, vai causar mais problemas e vai ser mais prejudicial, ter um toquezinho, sabe? Sabe que nem aquele meme do cara basicamente escorrendo sal aqui pelo braço, assim, né? Tem um toquezinho assim de ansiedade, vai ajudar, quem sabe, a gente até a desempenhar aquilo melhor. Porém, a ansiedade pode ficar disfuncional assim como o medo, tá? Em quais sentidos? A ansiedade ela pode ser disfuncional quando ela começa cada vez mais a virar medo, ok? A ansiedade pode ser disfuncional quando ela está tão intensa que a gente está fazendo uma coisa cognitiva, como um belo exemplo do vestibular, que a gente precisa ter a nossa memória, o nosso raciocínio funcionando bem, e a ansiedade, por ser essa coisa muito parecida com o medo, né, ser a percepção de perigo, ela pode, em um grau elevado, em vez de deixar a gente mais atento ao que a gente está fazendo, ela pode acabar indo para o outro lado e ativando a porcaria daquele mecanismo arcaico que a gente tem de, beleza, córtex pré-frontal, fica mais quietinho aí, a gente precisa fugir, ok? Não pense, fuja, né? E aí a gente pira na hora, a gente entra numa crise, a gente não consegue concentrar e daí a gente percebeu que a gente já está embaralhando a leitura dos enunciados ali na prova do vestibular e ferrou, ok? Então, a ansiedade ela pode acabar exagerando nesse momento. E quando a ansiedade fica exagerada? Ok? Quando que ela fica disfuncional? Bem, eu não falei que a questão do medo e da ansiedade são parecidas porque elas estão relacionadas com a percepção de um perigo. A diferença é que o medo faz a gente evitar, fugir, e a ansiedade faz a gente enfrentar, mais atento ao risco. Então, a ansiedade ela vai ter esses dois elementos. Vamos dizer assim, o quão intensa é a nossa ansiedade, ela vai ter o componente risco e o componente importância, ok? Então, se um desses dois, ou se os dois componentes estiverem sendo entendidos pelo nosso organismo, pela nossa cabecinha, como muito grandes, isso é um problema. Porque aí a nossa ansiedade vai cair num grau de disfuncionalidade e a gente vai travar e vai sofrer demais, desnecessariamente, porque ela vai atrapalhar demais a gente, não vai ajudar a gente a resolver e enfrentar o problema, que é o objetivo inicial da ansiedade, ok? Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim como no medo, para garantir que a gente está fazendo uma leitura realista da situação. Se ela é tão perigosa assim, a ponto da ansiedade já tá virando medo, tá tudo bem, é um medo funcional, corre mesmo, tá tudo bem, você não precisa enfrentar todos os perigos da vida, né? Você não precisa lutar todas as batalhas. Às vezes é melhor fugir para viver outro dia e enfrentar uma batalha com mais calma. Ok, a gente precisa escolher as nossas batalhas também. Mas a gente pode tranquilamente estar cometendo o erro de ter uma leitura errada de um dos dois elementos. Por exemplo, é, ó, Mariane, vou aproveitar que você trouxe ali a questão, já fazendo link com a ansiedade social, tá bom? É,
Às vezes, a gente exagera no quanto que a gente lê que é importante que a gente faça uma determinada coisa ou que uma determinada coisa aconteça, ok? Por exemplo, se a gente acha que o vestibular vai definir cada segundo do nosso futuro, se o vestibular se passar no vestibular vai definir o nosso valor enquanto ser humano, que não é verdade, a gente geralmente vai estar exagerando no quanto que a gente está percebendo que aquela tarefa tem importância. Isso vai fazer a nossa ansiedade aumentar muito. Meu Deus, eu só tenho valor se eu passar no vestibular. Cara, você está fazendo a sua ansiedade aumentar em um nível gigantesco. A mesma coisa ocorre com a rejeição. A rejeição de algumas pessoas, principalmente próximas de nós, pode ser muito importante, pode ser muito pesada. Mas ser rejeitado por uma pessoa que a gente vai ver pouquíssimas vezes na vida, ser rejeitado por uma pessoa que a gente trocou poucas palavras, que não é importante, às vezes a gente pode colocar na nossa cabeça, assim, meio inconscientemente, de que é uma coisa muito importante, que o mundo vai acabar se aquela pessoa rejeitar a gente. Mas na maior parte dos casos não é verdade. Na maior parte dos casos, aqui, uma determinada pessoa nos rejeitar vai fazer pouquíssima diferença na nossa vida. A gente acaba inflando, aumentando de uma maneira irreal o quanto que aquilo tem de importância na nossa vida, né? Se o caixa de supermercado às vezes olhou torto pra gente, às vezes isso não vai fazer diferença nenhuma pra gente, ok? Claro, a gente pode ficar mais vulnerável a isso por vários motivos e coisas que eu vou falar quando a gente chegar na parte da ansiedade social na próxima live, mas um dos jeitos de lidar, uma das coisas que a gente vai fazer simultânea a outras coisas, porque só isso não vai resolver, tá? Mas uma das coisas que a gente vai fazer é parar para pensar o quanto de importância eu estou dando para determinada coisa ou para determinado resultado, por exemplo, a pessoa gostar ou não de mim, eu passar ou não em um vestibular, e o quanto isso é realista, o quanto que realmente isso faz diferença na minha vida. Porque às vezes a gente exagera, e se a gente exagera, é um dos fatores que faz a nossa ansiedade parar de nos ajudar e chegar no nível disfuncional. Em vez de ser aquela pitada, a gente pega o saleiro e vira em cima do prato que a gente está preparando. Aí não fica gostoso de comer o prato mesmo. Né? Mas essa é a metade da equação. A outra metade é a noção de risco. E a noção de risco é exatamente a mesma coisa do medo. Né? Pode ser que a gente esteja com uma ansiedade disfuncional porque a gente está tendo uma noção de que a coisa é muito mais arriscada do que ela é, ok? E aqui eu vou até adicionar algumas coisas que valem também para a questão do medo, né? Que é, por exemplo, não é apenas a leitura do quanto que a coisa em si é perigosa, como se fosse o quanto que o predador é perigoso. Mas vamos ser sinceros, se eu tiver armado com uma lança, se eu tiver com 10 pessoas junto comigo, com lanças, provavelmente aquele mesmo predador é muito menos perigoso. Se eu estiver em cima de uma árvore com uma pedra e o predador está lá embaixo e o predador não sabe escalar, a noção de perigo teoricamente é bem menor. Então, o quanto eu estou preparado para enfrentar isso também vai ser parte do cálculo que a minha cabeça vai fazer muitas vezes automaticamente, rapidamente, inconscientemente para dizer o quão arriscado é uma atividade. E se a nossa leitura, a nossa noção de autoeficácia, do quanto que a gente consegue tancar uma coisa, do quanto que a gente consegue enfrentar uma coisa, ela está errada, e na verdade a gente é muito mais capaz de enfrentar alguma coisa do que a gente está dando crédito para nós mesmos, aí a gente vai ter um problema, porque naturalmente a gente vai perceber aquela atividade como sendo mais arriscada e perigosa, e o nosso grau de ansiedade ou de medo vai aumentar mais ainda. E se a gente começa a aumentar mais, sendo que aquilo não é verdade, a gente cai cada vez mais dentro da disfuncionalidade, ou seja, sofremos sem ganhar nada em troca. Porque sentimento negativo é isso, ele está ali para fazer a gente sofrer um pouco para sobreviver, porque não sobreviver é pior do que sofrer um pouco para o nosso organismo. Só que se a gente está sofrendo demais sem aumentar o grau de sobrevivência, aí, poxa, estamos sofrendo sem aquilo nos ajudar, né? A gente está sofrendo de graça, como eu gosto de falar. Então isso é a disfuncionalidade e se a gente está realmente lendo as nossas habilidades para enfrentar um problema errado, vai aumentar a noção de risco, que vai aumentar o nosso sofrimento disfuncional, ok? Então
isso é muito importante para a gente entender também. Vamos entender corretamente a nossa capacidade, as nossas habilidades, a nossa competência para enfrentar as coisas. Se a gente tem uma leitura de que a gente é muito pior do que a gente que é uma coisa que é comum de vários transtornos, como por exemplo a depressão, é, é uma coisa que vai fazer a gente naturalmente viver com mais medo de fazer as coisas, de enfrentar as coisas, vai dar vontade de fugir e se fechar na nossa toca, no nosso canto. E eu sei bem o que é isso, porque eu já passei por isso muitas vezes, por vários anos, momentos diferentes da minha vida, porque eu tenho transtorno depressivo maior diagnosticado, ok? Então eu falo assim com conhecimento de causa mesmo que isso acontece, mas também pode fazer a gente ficar com ansiedade o tempo inteiro. E aí a gente não consegue desligar a ansiedade nem na hora que a gente estava, por exemplo, querendo descansar e ter um momento de lazer, ou naquele momento que a gente precisa dormir um pouco, ok? Então, isso é ansiedade disfuncional, né? Então, pensando assim, é para isso que a ansiedade serve, fazer a gente enfrentar alguma coisa arriscada e fazer a gente ficar atento e safo para enfrentar aquela coisa. Mas se a gente está tendo uma leitura errada da situação, a gente vai ter uma ansiedade disfuncional e ela vai mais atrapalhar do que ajudar, né? E aí, como que a gente lida com isso? Tentando entender a leitura mais correta possível da situação. O quanto isso importa de verdade para mim, o quanto realmente isso é perigoso e o quanto realmente eu tenho capacidades e competência de enfrentar aquilo.